delegado e também vereador Wellington de Oliveira. Bom dia, delegado. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos escutam através aqui do Giro Estadual de Notícias. Uma grande satisfação estarmos aqui nessa manhã aí para fazer os devidos esclarecimentos. Então, o senhor está aqui para comentar conosco sobre as falsas informações chamadas fake news que acabam prejudicando o trabalho da polícia, delegado? João, a grande preocupação, né, não só da polícia, mas como toda a sociedade hoje, é justamente essa liberdade, né, de imprensa, essa liberdade de expressão que a nossa Constituição Federal estabelece, que deve, né, a gente tem que ter essa liberdade. No entanto, as falsas notícias, né, e aí o fake news, né, essas notícias tendenciosas que falseiam a verdade, elas acabam no mundo jurídico tendo uma repercussão, né? Você imagina, hoje pelo WhatsApp, por exemplo, você consegue viralizar uma informação muito rápida, e a grande preocupação nossa enquanto policial é que essas informações, muitas das vezes inverídicas, elas fazem, né, com que as pessoas que são atingidas sofram de alguma forma, seja na sua honra objetiva, seja no que as pessoas pensam de você, seja na sua honra subjetiva, o que você pensa de você, e ainda, né, até a gente sabe que uma vez colocada no mundo aí, né, virtual, é difícil de você retirar. E a grande preocupação é justamente essa. Muitas das pessoas acham que o fake news você não tem penalidade nenhuma, e tem. A partir do momento que você ofende a honra de uma pessoa, e a gente está trabalhando mais essa questão de honra mesmo, né, a calúnia, a difamação, a injúria, todos esses 3 tipos penais que eu falei são crimes, e tem repercussão e a pessoa é punida. Então, quando se fala em fake news, a gente tem uma ideia de que a pessoa pode ficar propalando, pode ficar repassando as informações que não têm repercussão no mundo jurídico. E tem. Aquela pessoa que calunia, ela também ela comete o crime, mas aquela pessoa que reenvia, né, ela também está praticando o mesmo crime. E claro, a mentira, né, de forma geral, no universo da polícia, ela tem repercussão, né? Então você pega, por exemplo, uma pessoa que tem o dever de falar a verdade, ela precisa necessariamente, né, o artigo 202 do Código de Processo Penal, ele fala que todos podem prestar, né, declarações, depoimentos, ser testemunha. No entanto, tem algumas pessoas que têm a obrigação de falar a verdade e outras são dispensadas de falar a verdade pelo relacionamento que tem com o fato. Então, por exemplo, a gente não espera que uma mãe vá lá e fale a verdade em relação ao que o filho fez ou deixou de fazer. É razoável que um irmão, né? Mas tem pessoas que têm o dever de falar a verdade. E aí, se você falseia a verdade, você pode, inclusive, responder por outros crimes, que no caso aí seria o falso testemunho. Agora são 7h39, o horário oficial de Mato Grosso do Sul. Estamos conversando com o delegado e vereador Wellington de Oliveira, do PSDB. Delegado, eu conheço um fato de uma cidadã que prestou um depoimento como testemunha, e esse depoimento é falso, não existe, a pessoa fez, e agora a pessoa quer voltar atrás, quer contar realmente a verdade perante a própria justiça na qual ela prestou esse depoimento. Que tipo de penalidade isso pode acarretar? Bom, primeiro que eu acho que é grandioso por parte dela querer rever a verdade, porque você imagina só, uma mentira, você imagina uma única testemunha ocular que ela pode esclarecer, né? E no direito penal, João, tem que ficar claro que, diferente do direito civil, a gente busca sempre a verdade real, é a verdade mais próxima do que de acordo do que aconteceu, né? Se fosse possível voltar o filme para saber, né? Mas normalmente a gente não tem vídeo monitoramento, a gente tem uma única testemunha e a justiça é feita em cima dessa única testemunha. Você imagina uma cena dessa daí que a pessoa, podendo fazer a justiça, ela mente e com essa mentira vai ter uma repercussão de penalidade de um inocente. Então eu acho que é extremamente grandioso a pessoa falar a verdade. Ela não falando a verdade e o juiz determinando lá que realmente ela mentiu, porque é importante, né, as pessoas quando vão prestar os seus esclarecimentos, né, quando eles são chamados a depor, eles acham que somente essa fala deles que vão ser levadas em conta. Na verdade, não. São levadas em conta
outros testemunhos e também são levadas em conta as provas materiais, os vestígios que são deixados no local. Nesse caso especificamente, se a pessoa permanecer no falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal, ela vai responder de 1 a 3 anos de reclusão. Olha só a repercussão jurídica. Quem mente, a testemunha ou o falso perito, né, aquela pessoa que induz a justiça a erro, responde pelo falso testemunho de 1 a 3 anos de reclusão. E quando ela se arrepende e volta atrás, tem algum benefício? Na verdade, o benefício é o juiz levar em conta, né, o bom senso, né? O bom senso indica que, né, já que ela está voltando atrás, né, ela não deveria ser punida, até porque esse crime ele é apenado a título de dolo, ou seja, a pessoa tem que querer, né, ela tem que ter a intenção de mentir, ela tem que ter essa consciência que está mentindo. Se ela tem a consciência de que ela não quer mentir, obviamente não vai se caracterizar o crime de falso testemunho. Delegado, falando ainda da questão do fake news, é uma situação nova, a rede social é um monstro incontrolável, a gente sabe, e o estrago quando acontece já está feito. O senhor acha que ainda faltam outras leis que estão relacionadas a todo esse processo que leva ao fake news? O senhor falou assim, sobre vários agentes, quem faz o fake news, quem produz a matéria, quem recebe, quem replica e quem mais replica ainda e acaba ainda indo nessa direção de uma notícia que não é verificada. Claro que o cidadão comum, ele não tem obrigação de verificar a autenticidade dessa informação, ao passo que os profissionais da área têm, jornalistas têm que verificar. O cidadão não vê dessa maneira. Ele imediatamente ele recebe o conteúdo e espalha. João, a questão é que hoje no Brasil nós temos ainda essa lacuna, né, nós não temos um tipo penal, né, de notícias falsas, de propalação. Nós temos, na verdade, uma adaptação da lei, né, do nosso Código de 1940, então a gente vai adequando os fatos típicos, né, os fatos concretos ao que está previsto no Código Penal, mas a gente precisa sim, né, eu acho que com o marco da internet, ele responsabiliza efetivamente aquele que usa, os provedores hoje, né, com o marco da internet, eles têm condições de, verificando a origem dessa notícia, eles retirarem essa notícia do ar. O que nós precisamos, na verdade, é que aquela pessoa, né, é o que você falou, o cidadão comum, muitas das vezes, ele não tem tempo de verificar se tem veracidade ou não, ele só lê a manchete ali, o fato, não lê o teor, às vezes até o teor do texto não é um fake news, mas a chamada da notícia ela é um pouco tendenciosa. Muitas das vezes, esses vídeos que são montados, elaborados, dificultam e muito, né? Depois você chamar a verdade novamente. As pessoas que verificam fake news não são normalmente as outras pessoas que vão, as mesmas pessoas que vão verificar uma possível retratação. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa, sim, de uma lei, claro. O instrumento hoje, ele é rápido. Você pega as mídias sociais de forma geral, os aplicativos de mensagem instantânea como WhatsApp, Facebook, Instagram, eles viralizam muito rápido. Então hoje a gente não está nem tanto mais preocupado com o meio escrito, né, do papel, que antigamente o cara ameaçava você com um bilhetinho, hoje é com uma mensagem, então é muito rápido isso, e essa velocidade a gente precisa colocar, né, dar uma igualdade de partes, porque a polícia não consegue investigar na mesma velocidade e não consegue fazer os levantamentos na mesma velocidade. Não é terra de ninguém, é possível investigar como a gente tem investigado, no entanto, não é na mesma velocidade que é feito essa divulgação. Para deixar claro, delegado, qual é a penalidade para quem faz esse tipo de ação? Olha, os crimes de ação contra a honra, João, calúnia, difamação, injúria, esses crimes aí, eles são crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, via de regra, esses crimes eles precisam ser provocados pela vítima. Ou seja, aquele que efetivamente está se sentindo prejudicado, ofendido, vitimizado, eles precisam procurar uma delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência, as pessoas não querem fazer o boletim de ocorrência, mas você imagina, como que eu chego aqui no seu local, intimo você sem um boletim de ocorrência? O boletim de ocorrência é a ferramenta que a polícia possui
para habilitar as outras fases do procedimento investigatório. E aí você precisa do boletim de ocorrência e mais, nesses casos você precisa também de uma representação. A lei fala da representação. A representação é uma condição de você prosseguir com a investigação. Tem alguns crimes que o Código Penal estabelece que são crimes de ação pública incondicionada, pública condicionada à representação e ação penal privada. O público condicionado à representação e a ação privada, necessariamente você precisa desse documento da vítima falando, olha, eu quero que a polícia investigue e determine para mim quem é o autor, de onde saiu a notícia, e muitas das vezes a pessoa vai na delegacia de polícia e não registra o boletim de ocorrência. Aliás, não só não registra, como também não faz a representação. E aí fica como se um fato notificado. Esses crimes, via de regra, é de 1 a 6 meses de detenção. Eles, como eu disse, são crimes de menor potencial ofensivo. Muitas das vezes você faz todo esse levantamento, mas na hora que o promotor chama a vítima, o autor e vítima para compor, eles fazem lá o que nós chamamos de sursis, a suspensão do condicional do processo, e aí então acaba, né, o pessoal falando que acaba em cesta básica, basicamente, né? Então, um grande problema, mas nós precisamos fazer um alerta aqui, João, que se você não faz esse boletim, você não tira a situação de reincidente daquele autor. Então, muitas das vezes a gente sabe que aquele cara inveterado, ele é o cara, ou ele é o responsável, ele que monta as páginas falsas, ele que arma, ele que joga em grupos, mas ninguém faz nada contra ele. Portanto, ele é uma pessoa, né, como a gente diz, né, nada consta em relação a essa pessoa. Isso dificulta o trabalho da polícia? Extremamente, né? Porque quanto mais você tem, a gente precisa ter esse cuidado de criar históricos sobre as pessoas, né? E o que a polícia faz exatamente acaba sendo isso. Quando você faz um boletim de ocorrência, você não só deixa no histórico, né, policial, que aquela pessoa foi vítima, que aquela pessoa foi autora de um determinado crime, mas também você vai criando o que a gente chama de capivara, né? Você vai criando ali os antecedentes dessa pessoa e num momento, por exemplo, mais grave, você consegue identificar, inclusive nós temos casos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, situações que iniciam com uma ameaça, com uma injúria, com uma calúnia e evoluem para um homicídio. Então, nós precisamos ter esse cuidado, até também para a polícia, numa situação de investigação, ela poder saber, né, quem são os, entre aspas, né, os inimigos, quem teria interesse, né, num crime mais sério. Então é extremamente importante o registro de boletim de ocorrência. E também as denúncias anônimas, né, delegado? Com certeza. Aliás, nós temos no site da Polícia Civil, no www.pc.ms.gov.br, você tem acesso ali à delegacia virtual, né, a nossa delegacia virtual ela faz os boletins que, via de regra, não deixam vestígios, né? Então, por exemplo, furtos de documento, nós estamos trabalhando outros tipos penais, mas nós estamos principalmente fortalecendo essa questão da denúncia. A denúncia, por exemplo, ela não precisa ser identificada, a gente, claro, tem uma grande dificuldade na questão das denúncias, porque parece que não, mas nós temos trotes, né? Nós temos ali o trote para falar, né? Nós temos as denúncias falsas, né, que muitas das vezes é para desviar justamente a investigação. Então você pega ali diversas... Mas isso aí tudo tem uma técnica, né, João? A polícia, quando recebe diversas denúncias, ela coloca numa planilha, né, para facilitar o entendimento do nosso ouvinte, coloca numa planilha e verifica quais são as hipóteses viáveis, né, se tem razão de existir aquilo ali. Em havendo, segue essa trilha, né, conjunto corroborado com outras provas, então a polícia tem esse cuidado. Mas é extremamente importante que a gente tenha esse cuidado, porque se a gente, o que eu sempre falo, né, quem alimenta o lobo sacrifica as ovelhas. Se a gente hoje fortalecer essa questão da notícia falsa, o bom profissional, né, de todos os segmentos, ele acaba sendo prejudicado por essas questões. É verdade. Falamos com o delegado Wellington de Oliveira, que também é vereador. Delegado, não deixaria de perguntar para o senhor se ouviu a opinião lá do cidadão de Bonito sobre quanto deve receber de salário um vereador no Mato Grosso do Sul. Como é que o senhor avalia essa fala dele? O senhor também concorda? Acho que o vereador tem que trabalhar mais, 5, 6 sessões. Aqui nós temos 2 sessões, né? É terça e quinta. As terças e quintas aqui na Câmara Municipal de Campo Grande a gente faz as sessões ordinárias, nas quartas normalmente são sessões solenes. Fora isso, nós temos audiências públicas. Nós estamos aqui, é
é muito confortável até dar essa opinião, João, por uma questão da gente estar na capital, né? Então, a capital de Mato Grosso do Sul, ela é uma cidade onde nós temos quase 1 milhão de habitantes e as demandas são muito grandes e muito parte dessas demandas aqui da capital, elas acabam servindo como exemplo para as outras, né, para os outros municípios. Eu, particularmente, eu acho que e a opinião minha, porque eu sou delegado e vereador, eu poderia muito tranquilamente falar assim, olha, eu acho que o vereador não merece receber salário. Só que não, o vereador ele trabalha, só que ele tem que trabalhar com projetos de resultado, ele tem que trabalhar fiscalizando o executivo, ele tem que trabalhar indo no interesse das demandas da sociedade, e o grande problema muitas das vezes acaba sendo esse, a sociedade não reconhece o vereador como um profissional de fato, né? Isso é um grande problema. Nós somos vereador por conta de ter propostas de resultado. Então nós temos o Plano Municipal de Segurança Pública, nós temos hoje essa questão que você levantava aqui, a questão da Polícia Municipal, é uma discussão entre Polícia Municipal e Polícia Militar, mas nós temos que lembrar que para o cidadão comum, a polícia independente que estiver ali salvando a pele dele é o que interessa. E nós precisamos sim fortalecer a nossa Polícia Municipal por uma questão que todos nós vivemos em Campo Grande. Então nós temos, se a gente tiver aqui uma Polícia Municipal forte, a nossa segurança estará forte e o cidadão de bem estará seguro. Então, essa questão do salário, ele é muito relativo. Se realmente a pessoa vai lá e trabalha de Traz fato com projetos, né? E só para você ter uma ideia, nós estamos com quase, o vereador delegado Wellington, né, nós estamos com quase 8 mil indicações em um pouco mais de 2 anos, João. Você sabe o que significa isso? São muitas indicações e nós estamos trabalhando para resolver o problema da nossa comunidade. Nós temos mais de 100 projetos de lei, mais de 40 aprovados, nós temos projetos aí que salvam vidas, né? Então, no momento hoje, como hoje, por exemplo, que a gente está discutindo a questão da empregabilidade, no primeiro ano lá, nós criamos o projeto Banco de Dados para Jovens, está funcionando. O Plano Municipal de Segurança Pública, que quando a gente fala em segurança pública aqui na capital, o pessoal fala assim, mas é polícia civil, militar, guarda municipal, polícia municipal? Não. Nós trabalhamos, e esse conceito é importante hoje no município, porque até então a Câmara Municipal não falava em segurança pública. Todas as vezes que falava em segurança pública, eu falava assim, não, isso aqui é problema do Estado. Só que não. Alguns exemplos, João. Agora começou a chover, saiu aí buraco para todo canto. O buraco nas vias públicas é segurança pública, porque o motociclista vai lá, passa no buraco, racha a cabeça, morre, a polícia militar tem que ir lá, a polícia civil tem que investigar o homicídio culposo, né? Você observa, a falta de sinalização é segurança pública, a falta de emprego é segurança pública, a gente tem chuva, é segurança pública, porque a gente verifica que tem diversos pontos de inundação, alagamento, tem batidas de veículos. Então, a gente vê a segurança pública de uma forma muito diferente. A educação é segurança pública, porque nós sabemos que, e hoje, né, volta aí a rede estadual, a gurizada volta aí a estudar. Você imagina, gurizada fora da escola, a gente sabe o futuro que vai ter. O posto de saúde que não funciona lá, não tem remédio, não tem médico, é problema de segurança pública. Então, nós fizemos, e aqui Campo Grande tem sido um modelo para isso, nós fizemos com que, da mesma forma que nós estamos sentados aqui, cada macaco com seu galho comendo banana. Segurança pública, o que você pode ajudar na educação? Educação, o que você pode ajudar na segurança pública, na saúde, na assistência social, né? na parte de... Então, nós estamos trabalhando de forma integrada, porque senão, se sobrar tudo para a segurança pública, a gente não resolve o problema. Então, todo mundo tem que dar as mãos aí, a 200 mãos, para resolver o problema. Então, quando você pega um vereador que pensa em solução, pensa no plano diretor, pensa na questão de empregabilidade, economia. Quando você pega um vereador padrão, e eu digo que os outros 28 vereadores, eles estão nessa mesma situação. Hoje nós temos na Câmara Municipal médicos, advogados, empresários. Nós temos o professor João Rocha, mandar um abraço aqui para o presidente João Rocha, que trabalhou a vida toda aí no esporte, uma grande referência do esporte, na educação. Então, você fala assim, olha, quanto que ganha um vereador aqui em Campo Grande hoje? 10 mil reais. 10 mil reais ganha. Para manter, porque tem que ir de terno, tem toda uma estrutura, tem que manter liderança e ser honesto acima de tudo, que é a obrigação do político, né? Então, você fala assim,
Depende se o cara trabalha ou não trabalha. Se ele trabalhar, eu acho que ele está fazendo o papel dele. Você precisa ter essa contrapartida também para ele se sentir motivado. Porque se também não trabalha, ele vai para o lado da corrupção, né? Então é um negócio bem complicado. É verdade. Temos uma pergunta, né, Thaís? Espera aí, vai lá. Isso, bom dia, delegado. A Elisângela, ela quer saber se tem algum tempo certo para fazer o boletim de ocorrência. Tem que ser na hora? Não, nós temos até 6 meses do conhecimento do fato. Então, se hoje aconteceu o fato, você tem 6 meses para registrar esse boletim de ocorrência. Após esse prazo, você pode até registrar o boletim de ocorrência, mas a lei, ela diz que passados 6 meses, esse prazo decai, então ocorre a decadência. A decadência é a perda do direito de você propor a ação penal privada. Então, 6 meses do momento que você tomou conhecimento do fato, você registra o boletim de ocorrência, e nesse mesmo período a polícia tem, né, que determinar e identificar a autoria e as circunstâncias do delito. E hoje você pode fazer pelo sistema digital, virtual. Hoje sim, esses crimes contra a honra, eles são previstos, dá para você fazer através da delegacia virtual. Delegado, bom dia, esperamos o seu retorno aqui outras vezes para falar no Giro de Notícias. João, eu agradeço aí pela oportunidade, quero colocar à disposição aí tanto a Polícia Civil quanto o vereador delegado Wellington. Acho que é importante a gente conversar mais, né? Acho que hoje a gente conversa pouco. Acho que quando a gente coloca as nossas ideias, as pessoas tendem a ser mais flexíveis, né? E é importante, João, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui no Giro Estadual, de esclarecer a população que não é terra de ninguém, o Facebook, a internet, né, as mídias digitais, que a gente precisa sim ter essa responsabilidade. E não só a polícia, mas nós como cidadãos, nós pensamos que o cidadão tem que refletir sempre essa questão de ser um cidadão melhor. E é isso que a polícia conta e me coloca à disposição aqui para, sempre que for possível, a gente estar presente aqui. Ok. Boa semana, muito obrigado.